Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado, meus amigos, por acompanhar o nosso programa. Quero agradecer a todos aqueles que oram por nós e por nosso ministério. Obrigado você que nos escreve e nos encoraja. Bem, nesta lição vamos estudar mais um ministério que o Espírito Santo realiza. Até agora temos visto que o Espírito Santo contende Gênesis 6:3. Nós aprendemos sobre o ministério do Espírito Santo, no qual ele convence o mundo. Depois de ter preparado o terreno, vimos que o Espírito Santo salva, em Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O terceiro versículo foi 1 Pedro 1:2, e ali vimos que o Espírito Santo santifica, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em quarto lugar, Efésios 1:13 diz que somos selados com o Espírito, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito contende, salva, santifica e sela. E em nosso último programa estudamos Efésios 3:16, onde somos lembrados que o Espírito Santo nos fortalece. Isso abre caminho para a próxima passagem que vamos estudar. O Espírito esquadrinha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu gostaria de ler os versículos 9 e 10. Mas antes de ler, antes de começarmos a estudar este tema, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pelo privilégio de servi-lo, de ministrar a tua palavra. Nós oramos, Senhor, que possamos ser ouvintes e também cumpridores da tua palavra. Senhor, dai-nos luz para compreender e caminhar nesta vida. Fala aos nossos corações, nos guia em nossas ações e em nossos pensamentos. Pedimos que se alguém está ouvindo o programa e ainda não te conhece, que este dia possa ser o dia da sua salvação. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, agora sim, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Este versículo começa com as palavras "como está escrito", que é sempre usado por Jesus e os apóstolos quando citam algum livro do Antigo Testamento. Podemos supor aqui que Paulo está citando Isaías 64, versículo 4, onde diz: "Nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam." As coisas sobre as quais Paulo está falando têm sido interpretadas por alguns como as glórias do céu. Na verdade, lembro de ouvir um pregador, certa vez, falando sobre esta passagem. Ele disse: "As coisas que Deus preparou para os que o amam são as maravilhas do céu." Não sei se vejo isso dessa forma. Há muitas maravilhas da eternidade que são desconhecidas para nós, mas não creio que Paulo estava se referindo a isso aqui em 1 Coríntios 2:9. Todo o capítulo 2 de 1 Coríntios fala da sabedoria e do conhecimento. Leia o capítulo e veja. Está falando em relação aos conselhos de Deus conhecidos pelo homem e também desconhecidos, coisas infinitas de Deus que o homem, em sua compreensão limitada, não pode compreender. Somente com o dom sobrenatural do Espírito Santo. Paulo menciona 3 tipos de sabedoria neste capítulo. No versículo 5 fala da sabedoria do homem. No versículo 6, a sabedoria do mundo. E no versículo 7, a sabedoria de Deus. Há uma sabedoria que pertence a este mundo e pode ser obtida por qualquer pessoa, mas depois temos
a sabedoria de Deus, e essa sabedoria não pode ser obtida por intelectuais deste mundo. O homem não pode conhecer as coisas de Deus a menos que o Espírito de Deus lhe interprete certas coisas. Se você examinar cuidadosamente esta passagem, vai observar a palavra nós. Esta é uma palavra muito importante. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nenhum príncipe deste mundo, nenhum líder, sabe dessas coisas. Mas Deus nos revelou, ou seja, à igreja, aos cristãos, àqueles que são santificados em Cristo Jesus e chamados santos. 1 Coríntios 1, versículo 2. O Espírito Santo tem a capacidade de transmitir esse conhecimento e, como o Espírito nos foi dado com esse propósito, a revelação da verdade espiritual é através dele ao espírito humano. Quando Jesus fez a promessa do Espírito Santo em João, capítulos 14, 15 e 16, disse: quando ele vier, revelará toda a verdade. Ele mostrará todas as coisas. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele é quem esquadrinha a verdade. E esta passagem prova duas coisas a respeito do Espírito. Em primeiro lugar, mostra a sua personalidade. Em segundo, demonstra a sua divindade. O fato que ele sonda demonstra inteligência, e o fato de que ele penetra todas as coisas lhe atribui onisciência. Tanto a inteligência como a onisciência são atributos essenciais da divindade. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Significa que ele penetra profundamente para lançar luz sobre elas. Aqueles que recebem a luz são aqueles que são santificados, em quem Deus habita, os nascidos de novo, aqueles que são verdadeiramente salvos. Desta forma, o Espírito de Deus é capaz de tornar conhecido os pensamentos de Deus para os filhos de Deus. E como o Espírito Santo habita em nós, nossos olhos podem ver, os ouvidos ouvir e o coração compreender as verdades maravilhosas de Deus. Nós precisamos mais que olhos, ouvidos e mentes para entender a verdade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele, não podemos compreender a verdade de Deus e os ensinamentos de Cristo. A mente do cientista mais brilhante que possa existir nesta terra continua em um estado de escuridão espiritual até o dia em que ele nascer de novo pelo Espírito de Deus. Quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, ele deixou algo claro sobre a caminhada do crente. Em Efésios 2, versículo 2, encontramos o verbo andar no passado. O crente aqui é descrito antes de sua conversão como morto em seus delitos e pecados. Depois, nos versículos 8, 9 e 10, vemos uma outra fase da caminhada do crente. Nós temos o andar passado do crente, em Efésios 2, versículo 2, e o caminhar futuro, o caminhar preparado para o crente, em Efésios 2, versículo 10. Quando chegamos em Efésios, capítulo 4, encontramos um outro aspecto da caminhada do crente em Cristo. Capítulo 4, começando com o versículo 17, Paulo diz que os incrédulos andam na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Efésios 4, 17. Esse entendimento é obscurecido, por isso não pode perceber as coisas do Espírito de Deus. Por isso Paulo escreve: porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Eu creio que ele está se referindo à verdade sobre Deus, o conhecimento e a sabedoria de Deus que está na Bíblia, na sua santa palavra. O Senhor Jesus mencionou algo parecido sobre o Espírito Santo, dizendo: mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, versículo 13. Observe que diz toda a verdade. No capítulo 14, versículo 26, nosso Senhor disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todas as coisas, toda a verdade, são discerníveis pelo Espírito, e ele é capaz de torná-las claras ao crente. O nosso Senhor atribui onisciência ao Espírito nesta passagem em particular, e também declara que o Espírito irá executar esta onisciência em favor daqueles que pertencem a ele. Esta expressão, todas as coisas, não significa todas as coisas no universo. Se fosse assim, seríamos como Deus.
significa que o Espírito vai ensinar o crente todas as coisas necessárias para o seu bem-estar espiritual. Se trata de coisas espirituais que têm a ver com Cristo e a sua palavra. O nosso Senhor diz que Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqueles que estudam diligentemente, mas têm dificuldade em lembrar, podem descansar nisso. O nosso Senhor prometeu que o Espírito Santo não somente nos ensinaria, mas nos faria lembrar das coisas que Cristo nos ensinou. No próprio Evangelho de João encontramos exemplos disto. Lemos em João 2, versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Observe a palavra lembraram. Mais uma vez em João 12:16 lemos: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. No próprio Evangelho de João encontramos exemplos disto. Lemos em João 2:22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Observe a palavra lembraram. Mais uma vez, em João 12:16 lemos: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. Encontramos uma referência ao tempo em ambos os versículos, quando Jesus ressuscitou dos mortos e quando Jesus foi glorificado. Veja, o cumprimento da promessa de Cristo começou no dia de Pentecostes e continua até a presente dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que todos os crentes têm em comum, e ele continua nos ensinando e mostrando as verdades reveladas, lembrando-nos o que tínhamos esquecido. Eu tenho um amigo, um excelente professor da Palavra de Deus. Ele tinha uma mãe muito piedosa. Em uma idade precoce, ele transgrediu a lei e foi para a cadeia. Ele aceitou a Cristo enquanto servia sua sentença e começou a memorizar versos da Bíblia e estudá-la. Quando saiu da prisão, se tornou um pregador, um dos melhores professores da Bíblia em sua região. Deus o usou de grande maneira. Ele disse que depois de se converter, vinha à sua mente versículos da Bíblia que tinha aprendido em sua infância com a sua mãe, e assim ele pôde usá-los para ensinar a pregar a palavra de Deus. Meus queridos ouvintes, o Espírito Santo é aquele que traz à nossa mente as verdades de Deus. Ele nos ajuda a lembrá-las. Que todo cristão possa orar a Deus com sua Bíblia aberta e pedir para ele abrir o seu entendimento. Que todo pregador ore antes de subir ao púlpito para pregar, para que o Espírito Santo fortaleça a sua mente e lhe dê a capacidade de glorificar a Deus. Devemos considerar que, na pessoa do Espírito Santo, temos um professor particular e pessoal de Bíblia, da Palavra de Deus. E esse professor é o autor da palavra, portanto, o mais qualificado para ensiná-la. Não devemos confiar em nosso intelecto ou nas nossas habilidades ao estudar a Bíblia. Devemos depender do Espírito Santo de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus diariamente e devemos fazer de forma diligente e na dependência do Espírito Santo. Eu conheço uma biblioteca com cerca de 5.000 volumes, livros excelentes que têm me ajudado a compreender melhor a palavra de Deus. Creio que é bom, mas em várias circunstâncias, comentaristas bíblicos divergem em alguns assuntos, em alguns aspectos. Nesse caso, eu tenho que orar e perguntar: Senhor, o que é certo? Sabe, eu não posso confiar nos comentaristas ou nos próprios livros. Aprendemos muitas coisas a partir de diferentes homens de Deus e de seus ensinamentos, é verdade. Devemos ler bons livros, livros que nos ajudam a entender a Bíblia, mas a análise final é a nossa dependência do Espírito Santo. Na passagem de 1 Coríntios, Paulo fala de coisas profundas de Deus. E o que quer dizer isso? O que se refere? Bem, creio que está falando sobre a profundidade das verdades de Deus, as verdades de Deus e seu plano de salvação para o homem. O conhecimento de Deus só pode ser comparado às profundidades impenetráveis dos oceanos. O homem natural não tem capacidade para explorá-las. Estão além do alcance. E como somente o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus, devemos depender do ministério do Espírito que penetra todas as coisas. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Sabe, como pastor, eu passo muito tempo em oração, clamando a Deus muitas vezes para encontrar o significado de algumas passagens. Eu tenho a responsabilidade de transmitir o significado de passagens bíblicas para as pessoas. E essa é a tarefa do ministro do Evangelho: interpretar as Escrituras para aqueles que vêm ouvir a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes cheguei a um ponto ou a uma passagem bíblica e me encontrei totalmente perdido. Eu tive que buscar o Espírito de Deus para me mostrar o significado daquela passagem. Agora uma pergunta vem à mente: todos os crentes desfrutam deste ministério do Espírito? Definitivamente não. Muitas vezes eu ouvi crentes dizerem: não entendo como algumas pessoas compreendem tanto a Bíblia. Eu leio a minha Bíblia e não entendo. Bem, há uma razão. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. As ideias e as palavras vêm do Espírito, portanto, o Espírito é necessário e essencial para a sua interpretação. Fora isso, fica realmente difícil. O crente que quer conhecer melhor a palavra, a Bíblia, deve enfrentar o estudo com o espírito de humildade, dependendo completamente do Espírito Santo e não do seu próprio intelecto, da sua própria habilidade. Em outra passagem, Paulo escreveu: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Por mais longe que a mente do homem possa alcançar, a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus são inesgotáveis, inconcebíveis, inescrutáveis. A mente finita do homem jamais poderá alcançar as profundezas das verdades divinas, mas graças sejam dadas a Deus. Nenhum dos seus filhos precisa viver na escuridão espiritual. 1 Coríntios 2, versículo 12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não há nada que exceda o conhecimento de Deus. A Bíblia é um tesouro da verdade revelada. Portanto, a chave para abrir o baú tem que vir de Deus. O homem não pode ser a chave. O autor da Bíblia é o professor da Bíblia. Nunca gostei de pregadores ou professores que se orgulham e dão a impressão de que sabem tudo. Certa vez eu conheci um pregador que tinha prazer em responder às perguntas. Sempre no final do seu estudo deixava tempo para as perguntas e desafiava as pessoas a perguntarem todo tipo de coisas, como se tivesse as respostas para tudo. Eu sempre digo que vou escrever um livro que vai ser um best-seller. Eu vou chamar de Perguntas e Respostas, e em seguida vou dizer que o meu livro está inacabado, porque eu tenho todas as perguntas. Sim, meu querido ouvinte, eu tenho muitas perguntas, mas muitas respostas eu não sei. Agora, eu tenho uma resposta para cada pergunta. Você pode me enviar uma pergunta e sei que vou responder. E se não sei, é provável que a resposta seja um não sei. Se não sei, é porque o Espírito de Deus não revelou para mim ainda. Há muito na Bíblia que simplesmente não sei, mas o pouco que sei atribuo ao ministério do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, Paulo faz uma distinção entre dois tipos de crentes, o espiritual e o carnal. No capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. O crente carnal está vivendo em desobediência ao Espírito de Deus. Esta pessoa não está em comunhão com o Espírito Santo, que é o que a Bíblia ensina. Por isso, é insensível ao ensino do Espírito. Ouça, meu querido ouvinte, se você é um cristão carnal ou mundano, você não pode esperar compreender a Bíblia ao estudá-la. Precisamos buscar o Espírito de Deus, confessar cada pecado para o nosso Deus e manter nossas mentes em humildade a Ele. Existem crentes carnais que vivem como se não houvesse nada além do que podem apalpar. Todas as suas necessidades são materiais. Essas pessoas não podem compreender as coisas espirituais? Uma pessoa que pensa que nada é importante do que a satisfação sexual não pode compreender o significado da castidade. Uma pessoa que anseia possuir coisas materiais não pode compreender a generosidade. Se você e eu vivemos para as coisas deste mundo, então não podemos entender o conceito do espiritual. Se vivemos para satisfazer os desejos da carne, então não haverá nenhum apetite pela verdade espiritual
E o Espírito de Deus não pode trabalhar em nossos corações. E há crentes que são assim. Na verdade, creio que existem muitos deles. São carnais. Agora, o crente carnal é um bebê. Não tem se desenvolvido, não cresceu. Ele tem os desejos e apetites de um bebê. Ele não pode sentar e desfrutar de um bom café da manhã ou almoço espiritual. Não pode comer comida sólida da palavra de Deus. Ele pode desfrutar de uma reunião com muita música, pode desfrutar de uma experiência com pessoas que gostam de compartilhar experiências. Se alguém diz, abra sua Bíblia, vamos estudar, é um tempo perdido para esse indivíduo. E sabe por quê? Porque não está em comunhão com o Espírito Santo. A sua capacidade é limitada espiritualmente. Esse indivíduo está satisfeito com que outra pessoa encontre alimento espiritual para alimentá-lo e alimentá-lo como uma mãe alimenta o seu filho. E por não ser espiritual, ele perde a santa comunhão com o Espírito Santo. Portanto, as coisas profundas de Deus nunca lhe são reveladas. Ele não tem apetite para essas coisas. Eu creio que isso, meus amigos, é o problema que temos em nossas igrejas hoje em dia. E os pastores que não estão alimentando o seu povo com a palavra de Deus devem despertar para esta realidade. Se vão alimentar os seus membros com mensagens superficiais, irão produzir cristãos superficiais. E isso nós já temos o suficiente. Precisamos de homens e mulheres que estudam a palavra de Deus. E agradecemos a Deus por pastores piedosos e professores que estudam a palavra de Deus e a expõem. E colocam assim alimento sólido nos seus pratos e alimentam as suas congregações. Sabe, quando eu tenho a oportunidade de ouvir alguém pregar, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser uma pessoa melhor quando sair dessa reunião. Eu não quero entretenimento, eu preciso de alimento para minha alma, para crescer na minha vida cristã. E todo crente deve ter o desejo de alimentar a alma com a palavra de Deus. Muito bem, então vimos que temos um professor na pessoa do Espírito Santo. Ele não somente nos ensina algumas coisas, mas ensina tudo o que nós precisamos saber em relação às verdades divinas. Tudo o que necessitamos saber, o Espírito Santo vai nos ensinar. O melhor professor que temos. Meu querido ouvinte, o nosso tempo por hoje acabou. E eu espero que você tenha fome da palavra de Deus. E se você estiver fora da comunhão com o Espírito de Deus, ore ao Senhor. Abra sua Bíblia e peça para Ele ensinar algo que lhe possa ajudar em sua vida cristã. E Ele com certeza fará isso. Se você está ouvindo e ainda não conhece a Cristo como seu Salvador pessoal, creia no Senhor Jesus Cristo e o aceite como seu Salvador hoje. Se Deus quiser, vamos continuar a nossa série de estudos em nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.